Renanzito, e do lado do Fluminense? A gente está falando aqui desse momento tão positivo do São Paulo. Do lado do Fluminense, a gente vê o contrário, né? Depois da grande campanha no Mundial de Clubes, o time não consegue se encontrar. Já são 4 derrotas seguidas depois da parada. A gente vai ouvir o Renato já falando muito sobre essa questão do cansaço, do desgaste, da maratona de jogos, da falta de folga para os atletas. Mas não é só isso, né? E como é que foi sua percepção na partida de ontem? É um Fluminense que está com falta de confiança. Você está aqui, a saída de bola do Fluminense sempre começa ali com os zagueiros, com os defensores e o Thiago Silva dando aquela fatiada que, aliás, é bonito de ver ao vivo ali, aquela fatiada que ele dá, ele é muito craque. E assim, eu percebia nitidamente nos movimentos do Fluminense que tinha ali a estratégia do jogo, né? Muito do começo da jogada com o Thiago Silva, aí a bola não se desenvolvia. O Fluminense perdeu muitos duelos no meio-campo. E o São Paulo recuperava muito rápido essa bola e saía em velocidade. E o Fluminense não conseguia ter essa velocidade e envolver o São Paulo para chegar na área com chance de finalizar. Os atacantes foram pouco acionados. E muito por perder esses duelos no meio-campo. Então, eu percebia, por exemplo, o Thiago Silva, na figura de capitão, muito incomodado com os erros do Fluminense. E é um Fluminense que não se entrega. É um time que luta bastante. Tem jogadores que são muito aguerridos no sentido assim de volta para marcar. O Guga se desgastou. Para mim, ele falhou no lance que o Ferrarese dá o bote nele no terceiro gol do São Paulo, mas é um jogador que está sempre se doando, sempre correndo. O Samuel Xavier, a mesma coisa. Então, assim, é um Fluminense que falta confiança, é nitidamente falta de confiança para encaixar, porque não é possível que esses mesmos jogadores que disputaram muito bem o Mundial, ganharam da Inter de Milão, fizeram o jogo contra o Chelsea, não conseguem jogar, né? Então, assim, ninguém desaprende, mas é nitidamente falta de confiança. Outro jogador ontem também que eu gosto muito, que foi muito bem no Mundial, Martinelli, não desenvolvia. Botando áreas, né? Também tem isso. Tem isso. Esse é um fator importante. Mas como time, como desenvolvimento, por exemplo, o Soteldo. O Soteldo ainda não conseguiu entrar no time. Não conseguiu encaixar. E não pode ser ele o substituto do Arias, né? Porque não está na mesma prateleira, isso também são características talvez o Soteldo de 5 anos atrás pudesse ser um Arias ali. Mas não é o Soteldo de 5 anos atrás. O que será que o Renato está pensando sobre esse momento, né? A que ele atribui essa má fase? Chega aí, Renato. Renato? Bom. Não tem ainda, tá bom. Não tem ainda. O PVC. Mas falando no Renato, ele deu uma das respostas sobre o Ganso. E ele revelou que o Ganso sentiu uma lesão antes do jogo contra o Cruzeiro. E era quase grau 2, ele falou. O Ganso ontem entrou, fez um jogo bom, estava lá, mas você percebe que ele tinha um incômodo ali. Ele não estava correndo ao 100% como ele é naquela coisa da inteligência, dos movimentos que o Ganso tem. E aí depois, na coletiva, o Renato fala sobre... que o Ganso sentiu antes do jogo contra o Cruzeiro, que seria titular contra o Cruzeiro. Ele falou no jogo do meio de semana? Depois do Cruzeiro. Não, depois do jogo da quinta-feira. Foi Cruzeiro, quinta-feira. Ou foi no Clássico? No Clássico. Agora o Renato está falando, vamos ouvir? Vamos embora. Chega aí, Renato. Continuar trabalhando. Há 2, 3 semanas atrás estava tudo maravilhoso. São os mesmos jogadores, mesma comissão técnica, mesma diretoria. Então agora tem que ter muita calma nessa hora aqui. Não adianta achar que está tudo errado. Não está tudo errado. E a gente precisa melhorar? Sim, sem dúvida alguma. A gente vai continuar trabalhando. E nunca esquecendo também que eu falei que está todo mundo teve férias, todo mundo teve uma pré-temporada, todo mundo recuperou seus jogadores, a maioria dos clubes. E o Fluminense não teve um dia de folga sequer, teve um dia na volta. Então, o desgaste é muito grande. E a cada 3 dias a gente tem que entrar em campo e precisa dar resposta. Todo mundo quer ganhar, não é só o Fluminense, o adversário também quer. É o calendário do futebol brasileiro. Então, é continuar trabalhando e procurar melhorar em todos os sentidos. Sem dúvida, há um desgaste, mas dá para colocar tudo nessa conta?
Não, eu acho que Porque grande o Flamengo também estava, o Botafogo também estava, o Palmeiras também estava. Mas voltaram antes. E assim, eu acho que não é tudo nessa conta. Mas eu vou voltar e falar sobre o que eu vinha dizendo desde janeiro. Vocês são minhas testemunhas. Vai voltar no Mundial um clube dizendo semifinal. E depois, Brasileirão, 11 jogos em 33 dias. E é o que está acontecendo. E ele pegou de cara Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo. Que é o meme que está rolando do Mário Bittencourt dizendo no vestiário lá depois da eliminação contra o Chelsea. Agora a gente sabia que ia vir aqui, fizemos o nosso melhor, podia ter ido Vamos mais brigar longe. para ser campeão. Agora vamos brigar para ser campeão, porque nós temos Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo e perderam os 4 jogos. Mas tem um desgaste, tem outra coisa. Se perdeu o Arias, a história do Ganso foi no jogo contra o Palmeiras. Depois do jogo contra o Palmeiras, o Renato, perguntado, fala que ele tinha sofrido a lesão, que seria titular contra o Cruzeiro uma semana antes e que a lesão o tirou do jogo contra o Cruzeiro. Então, tirou do jogo contra o Cruzeiro, tirou do Fla-Flu, ele voltou um pedacinho contra o Palmeiras, está voltando aos poucos, mas não está pronto. E você tem um time que tem uma estrutura com 3 jogadores, mas o principal articulador do time foi embora, que é o Arias. E além do que, você saiu do Mundial e tirou um peso das costas, elogiadíssimo, você relaxa, porque conseguiu o que eu precisava. Conseguiu o quê, cara pálida? Semifinal do Mundial? A vocação do futebol brasileiro é ser semifinalista de Mundial de Clubes? Cara, não é, né? Até o final da sentença, até a sentença Bosman, o futebol da América do Sul tinha 20 títulos mundiais e a Europa tinha 14. A gente precisa rediscutir essa relação. Como é que vai rediscutir? Pode ter uma questão política de discutir que a FIFA consiga, junto às autoridades internacionais, dizer que estrangeiro é quem joga em outra seleção nacional e só pode ter 3. Ou, e você pode não conseguir passar isso pela Corte Europeia, porque estrangeiro na Europa é só quem não tem passaporte europeu. Mas, assim, o Fluminense tem coisas que são da estrutura do time, da capacidade que o time tem. Ninguém colocou o Fluminense como candidato ao título quando começou o Campeonato Brasileiro. Ele é candidato ao título por quê? Porque ele foi o melhor time da América do Sul no Mundial de Clubes? Não quer dizer nada. O campeão do mundo é o Chelsea. Então é outra realidade. Agora precisa começar a ganhar jogos a partir de quarta-feira contra o Internacional pela Copa do Brasil. E para a gente ir para o break, como substituir o Arias? Dá para contratar alguém à altura? Vai ter que mudar a forma de jogar? Porque era um jogador que era imprescindível, era praticamente o motorzinho ali da equipe. Como fazer isso? Dá para contratar o John Kennedy, por exemplo. Mas é fácil contratar o John Kennedy? O John Kennedy é o jogador que mais decidia jogo pro Fluminense 2 anos atrás. O que aconteceu com o John Kennedy? O futebol brasileiro é uma coisa louca, né? É uma fábrica de sucessos e fracassos. Porque você descobre um jogador que estava acabado, emprestado para a Ferroviária, vira sensação do ano, faz gol do título da Libertadores. 1 ano e meio depois, põe o John Kennedy minha esperança para substituir o Arias. Não acontece nada.